conta de fechar o conteúdo que está colocado no plano curricular de vocês, de completar um pouco o trabalho fazendo leituras, né? Para essa última aula, nesse caso, são a gente vai focar 4 políticas específicas que estão colocadas no livro didático de vocês. Então, na verdade, eu já havia preparado anteriormente 4 aulas, né? Uma sobre cada uma dessas políticas públicas específicas, para tratar com vocês. A princípio, eu ia trabalhar 2 por dia. Em função do tempo, nós vamos ter que tratar dessas 4 aulas agora até as 8h20. Então, na verdade, o que a gente vai fazer hoje é só, a partir já de tudo aquilo que eu falei nos 2 primeiros dias, pensar algumas políticas específicas. A gente tocou um pouquinho a questão da segurança, a questão da mobilidade urbana, a questão da habitação, né, nessas 2 últimas aulas, né, de forma tangencial, mas são políticas muito importantes, né, principalmente a questão da segurança pública hoje é uma pauta interessante de ser pensada. No entanto, essas aulas de hoje, elas focam nas políticas mais básicas aí que compõem esse emaranhado das políticas públicas brasileiras. Eu escolhi essas 4 porque elas estavam no livro didático. Então, eu vou tratar um pouquinho sobre elas. Por quê? Esses 4 tópicos, então, a gente vai trabalhar saúde, educação, assistência social e trabalho, né? Seriam esses 4 tópicos específicos que compõem a unidade 2 do livro didático de vocês. Como forma de avaliação, né, eu tenho que fazer 2 atividades virtuais de avaliação com vocês, né? Então, uma é aquele questionário que vocês já devem ter realizado, possivelmente, né, da unidade 2. E o segundo tópico de avaliação, então, é a participação nesse fórum da unidade 3. Né? Como é que vai funcionar esse fórum, então, da unidade 3? Vocês vão escolher um desses 4 pontos para tratar. Então, cada uma dessas 4 apresentações que vocês encontram ali na unidade 3, no estudo 3 de vocês, compõe um tópico específico sobre o qual existe também um fórum específico quando vocês entrarem ali naquele link fórum avaliativo que está presente no estudo 3. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou passar rapidamente cada um desse conjunto de slides com vocês agora. E vocês vão ter, então, a oportunidade até o dia 20 escolher um desses 4 pontos para fazer uma leitura com mais calma, com mais tranquilidade, observar os dados que eu acabei sintetizando aqui, e aí, a partir disso, configurar a participação de vocês no fórum. Né? Essa participação lá, essa colocação dos argumentos de vocês sobre esses tópicos, vai valer 2 pontos aí nessa avaliação de vocês. Em relação às provas, as minhas provas, vocês vão realizar já no dia 20, elas foram produzidas fundamentalmente a partir da unidade 1 do livro, tá? E desses slides que vocês têm aí disponíveis, tanto da aula 1, quanto da aula 2, quanto esses 4 da aula 3. Então, fundamentalmente, se vocês lerem a unidade 1 do livro didático, observarem com tranquilidade esses slides que vocês têm disponíveis, vocês têm condição de responder a prova, tá? Ela é mais uma revisão de leitura, especificamente, do que propriamente uma avaliação de conhecimento. Então, na verdade, assim, se vocês lerem o material que foi produzido, né, conseguirem fazer uma leitura tranquila sobre isso, a prova vai ser nada mais do que uma revisão dessa leitura. São questões objetivas, bem tranquilas de serem respondidas, basta uma leitura atenta, tá? Então, não fiquem preocupados especificamente com a prova. Eu acredito que todos terão condições de obterem aí a nota que é necessária para seguir no processo, né? Assim esperamos. Então, vejam, as aulas que vocês têm disponíveis lá estão com 3, 4, 5 e 6. Em função de eu não ter terminado a apresentação da aula passada, né, a gente ficou no meio do caminho, em função de que também a temática da Seguridade Social, que era o foco da semana anterior, ser bastante extenso, né, não deu para concluir. Então, eu vou tentar tangenciar algumas coisas que ficaram um pouquinho para trás na aula passada, a partir também desses slides. Então, nós vamos iniciar pelo aquilo que está colocado como aula 6, a última aula que está presente para vocês ali no ambiente de aprendizagem, né? Que fala especificamente das políticas de trabalho e emprego. Né? Eu vou começar com essa aula 6, políticas de trabalho e emprego no Brasil, vou passar aí uns 15 minutinhos falando sobre ela, pelo fato de que, bom, como a gente abordou a reforma da Previdência na semana passada, até hoje eu consegui observar as contribuições de todos
lá no fórum, né? Foi bastante interessante. A única questão sobre a reforma da Previdência que não foi tocada, um dado interessante, diz respeito à expectativa de vida. Foi tocada, mas muito pouco, né? Diz respeito à expectativa de vida dos brasileiros, né? Então, essa questão da idade mínima de 65 anos, ela causou muitos problemas na pauta, porque, vejam, embora há uma condição de elevação da expectativa de vida da população brasileira, essa distribuição espacial dessa expectativa de vida é muito complicada. Por exemplo, São Paulo, que é o maior centro urbano do país, nas suas periferias, em vários bairros da periferia da capital paulistana, a expectativa de vida não chega a 65 anos. Assim como a expectativa de vida da maioria dos habitantes das regiões do Nordeste, né, principalmente ali no semiárido, também não chega a 65 anos. Quer dizer, quando foi estipulado esse critério da idade mínima, quando foi sugerido esse aumento, houve bastante revolta por parte, inclusive, da classe política que compõe essas regiões em função disso, né, do fato de que há esse outro problema, né? Quando a gente pega a expectativa de vida num plano geral, a expectativa de vida do país hoje está em torno de 72 anos, né? Agora, se nós observamos regiões específicas, essa expectativa de vida ela vai baixar, em alguns lugares vai ser menos de 65. Então, nesse caso houvesse essa reforma, realmente a gente teria uma parte da população brasileira que dificilmente teria acesso à aposentadoria. Mas, enfim, só esse dado que eu acabei não falando na semana passada. Mas como essa pauta da reforma ela ainda deve voltar, eu percebi que vocês todos têm discussões bastante importantes, estão pensando sobre isso e continuem atentos. Eu acredito que esse é um tópico que estará presente aí nas próximas discussões. Agora, em relação... Uma coisa que está muito relacionada à problemática da Previdência é justamente a reforma trabalhista. É por isso que eu resolvi iniciar essa aula com esse tópico específico das políticas de trabalho e emprego no Brasil, né? Porque aí a gente consegue ter uma ideia de alguns problemas que interferirão, né, no médio prazo também nas questões da Previdência no país relacionadas à reforma trabalhista, né? A reforma trabalhista foi aprovada e está em vigor já, né? E por isso que ela é uma questão bastante problemática no contemporâneo, né? Na medida em que é algo que está neste momento acontecendo, né? A legislação já está válida, assim como já há uma alta carga de processos judiciais sendo movidos, questionando certos pontos dessa reforma, né? Ou seja, ela ainda não está exatamente consolidada, ainda é necessário que se construa todo um campo de jurisprudências aí na área legal para que a gente possa ter uma ideia exatamente de como que vai se consolidar esse processo, né? Mas, a partir, né, do pensamento sobre essa reforma trabalhista, a gente pode dar uma olhadinha breve na construção, né, dessas relações de trabalho no Brasil. Então, aqui, para pensar a reforma trabalhista, eu selecionei um artigo de um autor, o André Campos, ele é um pesquisador do IPEA, que tem já um conjunto de publicações relacionadas à questão trabalhista no Brasil, então vocês têm a referência dele ali ao final, quem quiser buscar mais informações. E ele faz uma breve análise, então quem quiser discutir a questão da reforma no seu fórum avaliativo, observe essa análise do André Campos, que ela é suficiente para a gente pensar algumas questões fundamentais relacionadas à reforma trabalhista, né? Então, ali no segundo slide dessa aula 6, sobre o trabalho, a gente tem ali um breve resumo que foi retirado desse autor, aí, o Campos, das características mais gerais aí das relações laborais desde a década de 30 no Brasil, né? Então, por que desde a década de 30? A gente sabe a partir desse período que a gente começa a ter uma consolidação maior, né, das leis trabalhistas, que vão combinar, inclusive, com a CLT lá no governo de Getúlio. Então, veja, algumas características desde a década de 30, elas se mantêm, vamos dizer assim, constantes, né? Algumas coisas sempre presentes, embora qualitativamente diferente. Por exemplo, a primeira questão é que a representação sempre foi coletiva e centrada em sindicatos, né? Esse é um ponto importante. Quem leu os slides da aula passada percebe que o livro didático trabalha um pouco essa relação de como que as políticas, inclusive da previdência social, surgiram, né, relacionadas diretamente às questões do trabalho, principalmente a construção das ferrovias, tanto que eu tenho ali no primeiro slide fotinho ali da Ferrovia do Contestado, que é um dos exemplos, que é um exemplo trágico, né, dessa tentativa aí de construção da infraestrutura do Brasil. Mas a gente sabe que a Previdência começa, inclusive, com os trabalhadores da Estrada de Ferro, né, num processo bastante privado, em que empregados e empregadores contribuíam para uma caixa, né, de assistência,
que servia aí para um amparo, então, desses trabalhadores das estradas de ferro. É aí que surgem os institutos, né, de previdência, os primeiros, né, institutos, as caixas de assistência, e é também aí nesse mesmo período que está surgindo a legislação trabalhista específica, né? E aí é um poder que foi atribuído aos sindicatos já desde a consolidação das leis do trabalho, que variou muito ao longo da história. Inicialmente, né, a gente sabe, o movimento sindical é anterior aí à década de 30. No entanto, o movimento sindical anterior à década de 30 tinha uma prevalência anarco-sindicalista, uma prevalência, né, uma grande quantidade, que eram grupos de sindicatos que estavam dispostos a enfrentar o Estado. Então havia uma tensão muito forte entre Estado e movimento sindical, né, nesses primeiros anos do século XX, que culminou, inclusive, num processo que se seguiu, inclusive, até a ditadura de 64, né, e durante a ditadura, que era de uma relação muito tensa de repressão, inclusive de morte de dirigentes sindicais em função de conflitos relacionados ao mundo do trabalho. No entanto, esses movimentos mais contrários, eles são, de certa forma, neutralizados aí, a partir da década de 30, e quando Getúlio institui as leis trabalhistas, ele coloca o sindicato como um agente direto de responsabilidade coletiva sobre os trabalhadores e coloca a regulação desses sindicatos diretamente sob também o comando do Estado. Então, só poderiam existir, né, nesse período getulista, só existiam os sindicatos que eram autorizados pelo Estado a existirem, né? Alguns sindicatos foram proibidos ou banidos, né? Então, a gente teve um período aí, no período inicial de consolidação das leis trabalhistas, em que os sindicatos tinham uma relação muito direta e muito umbilical com o Estado. É daí, inclusive, que surge esse conjunto de diferenciações salariais que a gente observa no conjunto dos trabalhadores. A gente percebe que há alguns segmentos que conseguiram atingir salários mais altos ao longo da história, e isso se deve não apenas à capacidade de organização desses sindicatos, mas também ao nível de relação que esses sindicatos tinham com o Estado em determinados períodos, né? Então, essa é uma relação bastante interessante de ser pensada. É claro, após aí a democratização, a gente tem aí esse desatrelamento, embora ainda haja uma relação entre sindicato e Estado. Hoje o sindicato tem uma maior autonomia em relação ao Estado, e uma autonomia maior ainda agora a partir da reforma, na medida em que o financiamento que antes o Estado previa, a partir do imposto sindical, uma forma de arrecadação que financiava, né, essas representações sindicais, ela hoje não existe mais. Portanto, isso é um corte também um pouco mais forte dessa vinculação que já foi umbilical entre sindicato e Estado, né? Bastante problemática essa questão. Eu vou tratar daqui a pouquinho das tensões que o fim do imposto sindical gerou, né, e tem gerado nesse momento, né? Outras questões, né, diferente de outros países, aqui nunca houve uma consolidação da ideia de representação interna à empresa, ou as chamadas comissões de fábrica, né, ou organizações autônomas dos trabalhadores dentro das empresas. O sindicato sempre foi um ator que era considerado um agente externo à empresa, né? Tanto que a sua maior forma de reivindicação, de luta concreta, sempre foi a greve, que é um processo justamente de você abandonar o espaço de trabalho como uma forma de reivindicação de direitos, né? Então, o sindicato é visto como este regulador das relações, mas que não adentra exatamente a empresa, né? Esse é outro ponto importante. O terceiro ponto é que, desde a consolidação das leis do trabalho, os contratos tinham uma clareza e uma força grande, né? Justamente como não haviam representações internas das empresas, eram os contratos e a regulação sobre os contratos de trabalho que garantiam, então, os direitos trabalhistas que estavam consolidados. Esses contratos sofrem agora uma mudança que, segundo alguns, fragiliza-os, segundo outros, coloca-os de acordo com o tempo em que estamos ou com a realidade do trabalho que estamos vivendo hoje, né? Eu vou passar essa questão dos contratos também, para daqui a pouquinho a gente voltar nisso. Outro dispositivo que sempre existiu desde a CLT, desde a década de 30, a Justiça do Trabalho, estou confundindo aqui, esse processo de inspeção dos locais de trabalho, ou seja, a ideia de que o próprio Ministério do Trabalho seria um regulador que agiria de forma a inspecionar os contratos e as condições de trabalho especificamente das empresas. Segundo o livro, e também qualquer um que conhece a realidade do trabalho, a gente sabe que nunca houve exatamente uma relação muito forte de fiscalização dos espaços de trabalho. Essa ideia, né,
do Estado como um mediador que inspeciona, que fiscaliza as relações de trabalho, ela sempre foi muito fragilizada historicamente. Nenhum governo conseguiu consolidar uma política de Estado voltada a essas inspeções, né? Então, essa é uma coisa que está colocada como pouco efetivo. A questão da justiça do trabalho, né, estabelecida também já desde meados do século XX. E a sexta característica constante aí desde o início da legislação trabalhista no Brasil seria essa transferência de recursos e serviços sociais a empregados formais dos centros urbanos. Quer dizer, aqueles benefícios comuns, como o Vale Transporte, o Vale Alimentação, auxílio creche. Existem alguns auxílios que algumas classes, fundamentalmente no meio urbano, recebem, que vem sendo regulamentado já há um bom tempo. Inclusive, inicialmente, quem prestava esse tipo de auxílio eram as próprias caixas de assistência, ou seja, havia uma vinculação muito grande entre a regulação do trabalho e a regulação da previdência, aí no século XX. Né? Seguindo essa discussão sobre reforma trabalhista, o autor aí vai colocar uma questão também teórica interessante, né? Que o sistema historicamente oscila entre a proteção do trabalhador e a liberdade do empregador. Quer dizer, dependendo do contexto, aquela velha história que eu já repeti aqui algumas vezes, né? No contexto de crise, a gente tem possivelmente uma busca de maior liberdade para o empregador, né? Buscando que com essa maior liberdade ele consiga, então, retomar os investimentos e assim acelerar a economia. E, é claro, nos momentos de maior abundância econômica, há uma tendência maior, uma preocupação, né, no bem-estar do trabalhador. Né? Isso normalmente oscila-se historicamente. Nos períodos de crise, há mudanças que favorecem os empregadores. Nos períodos entre crises, a gente acaba tendo um favorecimento maior de legislações protetivas ao trabalhador. Então, essa velha oscilação, né, períodos de crise, períodos de abundância, isso muda a forma como a legislação é trabalhada. Essa reforma acontece num período de crise, então, numa primeira mirada, a gente poderia supor que ela vai agir para dar mais liberdade ao empregador, né? Esse seria o propósito da reforma. Agora, no corpo da lei, né, no projeto de lei 13.467, esse projeto que foi aprovado, os objetivos são muito claros, né? Diminuição da rotatividade, da subutilização, da informalidade, dos custos e dos conflitos associados, além do aumento da produtividade do trabalho e da contratação coletiva. Então, esses são os objetivos que estão colocados lá na Lei 13.467 da Reforma Trabalhista. A partir disso, e esse é o ponto de discussão do fórum, deste fórum específico, vai ter algumas contradições que vão ser colocadas pelo autor e que eu gostaria, então, que aí vocês dessem uma pensada sobre isso, né? Seguindo ali, eu apresento os tipos de contratos novos que estão estabelecidos agora a partir da reforma trabalhista de forma mais clara, né? Os contratos com jornada parcial de trabalho, os contratos temporários, o trabalho intermitente e o trabalho terceirizado. Além dessa modalidade nova aí, que é o contrato hipersuficiente, que é bastante interessante, né? Um tipo de contrato em que a prevalência da negociação individual, ou seja, que não há uma representação coletiva. Nesse tipo de contrato, toda a negociação se dá diretamente entre o empregado e o empregador, né? Aí depois trata de algumas possíveis vantagens da reforma, e o autor vai trazer possibilidades e problemas. Vejam, o primeiro problema dessa reforma, e que toca diretamente na questão da Previdência, diz respeito aos novos contratos de trabalho, né? Essas novas modalidades de contratos de trabalho vai permitir, né, no futuro próximo, e já tem acontecido agora, inclusive, uma mudança bastante grande nas formas de contratação e o aumento da presença desses empregos temporários, intermitentes e terceirizados, né? Que, quando a gente vai observar as estatísticas em termos de saúde do trabalhador e em termos também de renda dos trabalhadores, a gente chega a uma conclusão um tanto quanto pessimista, na medida em que nós sabemos que os contratos terceirizados, por exemplo, eles têm uma renda normalmente muito menor do que o trabalho efetivo, né, quando ele não é colocado a partir de uma empresa interposta. Além de dados também, se vocês pesquisarem dados sobre acidentes de trabalho, a gente vai perceber que a maior parte dos acidentes de trabalho ocorrem com trabalhadores terceirizados.
Quer dizer, o aumento, né, da terceirização dos empregos vai acabar aumentando, então, talvez, inclusive, os gastos que nós vamos ter com as políticas de saúde, em função da questão da saúde do trabalhador, assim como vai reduzir, né, em função da própria questão da remuneração, vai reduzir um pouco a arrecadação previdenciária desses trabalhadores. Na medida que ganha-se menos, contribui-se menos, né, com a Previdência. São essas questões, algumas das questões que preocupam, eu quero que vocês analisem. Hoje, né, os dados que eu encontrei mais recentes, né, são esses dados do Campus de 2016, né, há 2 anos atrás. A gente tinha uma proporção de 88% de trabalhadores ocupando cargos diretos e 11% dos trabalhadores ocupando cargos terceirizados. É isso que esse gráfico mostra para vocês. Esse gráfico tende, então, a ter mudanças ao longo do tempo, agora com um aumento, então, desses cargos temporários, com uma tendência para o futuro, e aí é de se pensar como que isso vai impactar, então, diretamente na vida dos trabalhadores. Depois eu trago também aqui alguns segmentos que são mais passíveis de terceirização, a partir da pesquisa do Campus também. A gente vai observar como esse risco, né, de diminuição de renda, de mudanças contratuais, de instabilidade do trabalho vai afetar inicialmente mais os setores que têm uma remuneração mais baixa, basta olhar no gráfico, né? O trabalho mais facilmente terceirizável é justamente o setor comercial varejista, os cozinheiros, assistentes administrativos, servente de obras, quer dizer, esses cargos que notadamente já têm condições mais precárias em relação à condição de trabalho e de renda, né? Um outro gráfico que ele traz vai discutir, né, agora já saindo da questão dos contratos, né, que é o primeiro ponto problemático da reforma trabalhista. Diga. Tinha um exemplo de contrato hipossuficiente. Um exemplo de contrato hipersuficiente? Um executivo de uma empresa. Ele é contratado para dirigir um setor de uma empresa, ele vai ter um contrato que vai ser estabelecido diretamente entre ele e a sua diretoria e que não passa por nenhuma representação coletiva. Esses contratos hipersuficientes normalmente vão ser para cargos, né, de alto escalão de empresas, cargos de alta responsabilidade, né, notadamente. Então, ele é um contrato que vai ser menos presente, possivelmente. Até porque os cargos que têm um pouco menos, né, de reconhecimento, eles acabam normalmente tendo uma representação coletiva, tendo um sindicato por trás, né, tendo essa representação, e aí nesse caso é mais difícil o estabelecimento. Então o contrato hipersuficiente é para esses cargos de diretoria, de alto escalão de empresas, é nesses espaços em que eles vão estar mais presentes, né? Saindo então da questão da reforma trabalhista em relação aos contratos, que vocês vão ler depois, tem essa questão do fim da contribuição sindical, que é bastante polêmica. O que o Campus traz especificamente como questão diz respeito também à própria fragilidade do movimento sindical. Se vocês observarem um outro gráfico que está presente nesses slides de vocês, é a diferença entre a quantidade de trabalhadores sindicalizados e não sindicalizados. Então, a grande questão hoje da representação coletiva, que é um ponto problemático de fato, diz respeito ao fato de que a maior parte dos trabalhadores dos setores específicos que possuem representação sindical coletiva não são filiados aos seus sindicatos. Quer dizer, a obrigatoriedade do imposto sindical garantia um tipo de financiamento ao sindicato que não implicava a necessidade direta de filiação, né? Como agora o pagamento é espontâneo, vão pagar aqueles que estão sindicalizados. Isso vai implicar numa queda bastante grande de arrecadação desses sindicatos, o que vai dificultar um pouco a sua capacidade de manutenção da sua própria infraestrutura, né? Esse é um ponto que o Campus coloca. Vocês podem observar, em média, o número de trabalhadores das empresas está colocado em 9.608, desses 1.800 seriam empregados, ou seja, em torno de 20%, né, dos trabalhadores são sindicalizados. Isso implica que muitos sindicatos que já têm dificuldades de custeio vão ter maiores dificuldades. É claro que também há sindicatos de porte nacional que não vão passar exatamente por esse problema, porque tem um grande contingente de sindicalizados, né? Posso colocar como exemplo o caso da Contraf, né? Os sindicatos do setor bancário, por exemplo, são bastante fortes. Eles não vão ter tantos problemas, vamos dizer assim, com o fim do imposto sindical. Já os sindicatos municipais, né, que têm uma abrangência mais local, estes possivelmente vão ter bastante dificuldade para a sua manutenção, né, em função da queda de arrecadação. Esse é um ponto que o Campus está colocando, né? Então,
independentemente da qualidade, né, daquilo que os sindicatos executam, uma questão que fica clara é que vai ter uma dificuldade de manutenção dessas questões, né? Então, são esses riscos que eu quero que vocês analisem, e aí quem for discutir a questão da reforma trabalhista pode trabalhar sobre isso. São as 3 contradições que aparecem na parte final. Então, a contradição entre a ênfase nos contratos atípicos de trabalho e o objetivo de diminuir a rotatividade. Porque, vejam, contrato de trabalho temporário ou um contrato de trabalho intermitente, ele não vai reduzir a rotatividade. Então, há uma contradição aqui. Se eu digo que eu quero diminuir a rotatividade, mas eu enfraqueço os contratos, há uma contradição. Porque, na verdade, eu não tenho garantias de que eu vou diminuir essa rotatividade. E quem está próximo aí dos setores empregadores sabe que uma das grandes dificuldades hoje da maior parte das empresas, das indústrias, é justamente relacionada à manutenção, né, dos trabalhadores. A rotatividade é um problema bastante sério hoje nas empresas. A outra contradição está colocada, né, entre a ênfase atribuída aos contratos atípicos de trabalho e o objetivo de valorizar a representação coletiva, né? Porque a pessoa que é temporária ou que é intermitente, ela não vai ter interesse em buscar uma representação coletiva, afinal de contas o vínculo é muito passageiro entre ela e o setor em que ela está trabalhando. Então é muito mais difícil que ela queira fazer parte ou apoiar uma representação coletiva. Então há aqui uma outra contradição entre o texto da lei e aquilo que está sendo colocado. E a terceira contradição é essa alteração justamente no custeio do sindicato e o objetivo de valorizar a representação coletiva. Se a reforma tem o objetivo de valorizar a representação coletiva e se sabe que o fim do imposto sindical vai dificultar a manutenção dos sindicatos, aí também uma terceira contradição importante. Que aí vocês pensem, vocês podem analisar e argumentar, colocar os argumentos de vocês e também outras fontes tratando desse tópico, né, para discutir este fórum. Tá? Então eu vou fechar aqui, porque já são 7h36. Quem se decidir a discutir esse tema, pode observar também o texto do campus, que está disponível online, vocês têm o link aqui no final disponível, e aí vocês podem colocar aí as proposições, as informações de vocês em relação a isso, né? Fundamentalmente, o que eu quero? Que vocês argumentem a opinião de vocês sobre esses assuntos a partir dessas referências que estão colocadas, além de outras que vocês queiram indicar, né? Só não faça o seguinte, não copie e cole um texto específico que já está publicado na internet sem citá-lo. Vocês podem citar fragmentos para corroborar o argumento de vocês, mas indiquem daí o link exatamente do texto que vocês estão utilizando e não precisam replicar o texto inteiro no fórum, né? Coloque mais o argumento de vocês, algum fragmento que justifique esses argumentos e os links de referência que vocês utilizaram. Fazendo isso, vocês vão garantir os 2 pontos no fórum de avaliação. As outras 3 possibilidades que nós temos aqui, né? A aula 5, então quem está projetando aí pode buscar a aula 5, Políticas de Assistência Social no Brasil Contemporâneo. Esse é um outro tópico que vocês podem buscar para discussão. Tá? Como eu já tratei um pouco da assistência social na semana passada, então isso aqui a gente pode também trabalhar mais brevemente, né? O que o livro didático buscou para vocês? Buscou trazer, qual é o histórico, né, das políticas de assistência social no Brasil e quais seriam os programas que estariam vigentes nesse momento, né? Então, vocês podem observar que nessa aula 5, vocês vão encontrar um breve resumo, então, desse histórico, né, das políticas de assistência social, entendendo que a política social só se torna uma política de Estado, ou seja, uma política que independe, né, de quem está no governo, a partir da Constituição de 88. Até então, as regulações eram muito transitórias, e grande parte da assistência social acontecia via filantropia, né? Então, as casas de caridade, os grupos religiosos, os grupos privados interessados, né, numa relação mais ampliada com o social, era quem acabava oferecendo os serviços de assistência existentes no país, né? Só vai existir um conjunto de políticas aí a partir, então, da redemocratização de 88, né? Quando ela adquire-se a política de Estado. Agora, qual é a maior contradição, e essa é a maior mesmo, relacionada às políticas de assistência social? Ela está colocada como política de Estado, mas até hoje não se tem uma clareza muito específica das fontes orçamentárias que vão sustentar essa política de Estado. Então, há uma variação nos orçamentos muito grandes, dependendo de quem está no poder,
em relação ao grau de investimento que se fará na política de assistência, em função de que ainda não há exatamente uma definição muito clara e nunca, de fato, o orçamento que constitucionalmente deveria ser aplicado à Previdência Social, ele nunca efetivamente chegou a ser alcançado, né, até então, até hoje. Essa é uma das dificuldades que fazem com que as políticas de assistência social ainda caminhem de forma lenta no país, né? Embora houveram desenvolvimentos, ainda não se alcançou aquilo que seria adequado para saldar essa dívida social brasileira. Para entender isso, né, com dados, inclusive depois eu vou mostrar para vocês algumas coisas que eu fui buscar também. Então eu pego os conceitos mais gerais do livro e depois sempre no final eu trago dados e informações mais recentes que servem mais para esse debate que nós vamos fazer nos fóruns, né? Então ele vai apresentar o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, né, vai colocar aí os 3 programas fundamentais que hoje compõem, né, o Ministério do Desenvolvimento Social, que é o programa Bolsa Família, né, o Sistema Único de Assistência Social, que é essa ampla rede inspirada no SUS, mas voltada aí agora para a questão da assistência, que está em implantação hoje, né, o Sistema Único de Assistência Social ele está em vias de implantação, em muitos lugares do Brasil ele ainda não existe, e a Secretaria Nacional de Segurança Alimentar, né, que vai tratar de todas essas questões relacionadas à nutrição, principalmente no que diz respeito à nutrição infantil, porque, como eu já mostrei para vocês na semana passada, a extrema pobreza hoje atinge muito mais as populações jovens, então há uma preocupação maior, inclusive no acompanhamento dessas questões. Inclusive é uma das justificativas que estão colocadas num programa que nem está presente aqui, porque é extremamente recente, que é esse programa recém-lançado aí do Criança Feliz, né, que buscou esse acompanhamento de gestantes. Justamente mais uma forma do Estado tentar acompanhar o processo aí dos novos nascidos para tentar diminuir as questões relacionadas às dificuldades básicas, como a alimentação, por exemplo. Então, o programa Bolsa Família, extensamente conhecido, né, e já se tornou uma referência, inclusive, para muitos países, tanto na América Latina quanto na África, que vocês sabem, um programa de transferência de renda que possui as tais condicionalidades, quer dizer, você recebe uma renda pequena, mensal, né, que varia em relação à quantidade de filhos que você tem, com a questão de que você cumpra as questões educacionais, ou seja, os seus filhos têm que frequentar a escola, comprovar essa frequência, as questões de saúde que também são obrigatórias, né, principalmente a questão da nutrição e da vacinação, né, assim como a questão da assistência social, mais especificamente os serviços socioeducativos, né, quer dizer, populações em vulnerabilidade social, em condições de vulnerabilidade social, cujos adolescentes acabaram se colocando numa situação de cumprimento de medidas socioeducativas, esse cumprimento também ele é fiscalizado como forma de realização do pagamento do Bolsa Família, né. Então, esse é um programa bastante amplo que vocês têm muitas informações sobre ele, inclusive na própria página do Ministério, que vocês já conhecem, porque cada cidade aí tem, né, um foco de gestão específico, são as cidades que organizam a seleção, né, e a distribuição dos benefícios, né, é uma responsabilidade municipal, né, esse processo de seleção. Há algumas fragilidades colocadas no Bolsa Família, que a principal delas é que ela não é colocada como uma política de Estado, então há uma seleção dos beneficiários, e há inclusive denúncias abundantes, se você vai procurar, você encontra denúncias inclusive de municípios em que você encontra beneficiários que não se enquadram nos critérios de extrema pobreza, né, ou de pobreza, que são colocados como necessários para receber o benefício. Quer dizer, há ainda, possivelmente, alguns municípios em que ocorre aí, a partir de um certo clientelismo, a distribuição disso, embora são denúncias que, né, elas flutuam no ar e às vezes a gente não tem dados concretos para entender qual é o grau, né, que existe, por exemplo, hoje de fraude relacionado à Bolsa Família. Se existe em que grau? Essa é uma boa pergunta que eu não sei responder para vocês, mas também é uma coisa interessante de ser pesquisada, né? Outra questão importante relacionada à Bolsa Família é que em muitos municípios as condicionalidades não são executadas em função da ausência de serviços, né? Então, se você não tem, por exemplo, espaço para cumprimento de medidas socioeducativas no município, fica difícil da família cumprir essa condicionalidade na medida em que não há um dispositivo público que permita isso. Essa é uma das questões também relacionadas hoje ao Bolsa Família. Além do valor do benefício ser considerado muito baixo,
Então, ela é muito mais uma política de complementação de renda, especificamente, né? Porque não dá para sobreviver especificamente, unicamente com o Bolsa Família, né? Outro benefício importante que está colocado ali, o benefício de prestação continuada. Esse sim está colocado como política de Estado desde a aprovação do SUAS e diz respeito, então, às pessoas com mais de 65 anos, ou pessoas com deficiência, ou os incapacitados pelo trabalho e que têm uma renda muito baixa, né, eles têm o direito a esse benefício de prestação continuada, que também ele oscila muito ao longo do tempo o número de beneficiários em função também das contínuas mudanças orçamentárias, né, colocadas sobre ele, né. Então, inclusive, para o ano de 2018 houve uma redução, né, bastante grande desse orçamento, então a gente sabe que esses benefícios oscilam muito, né. Vai falar um pouquinho do SUAS, eu vou passar rapidamente sobre isso aqui, né? Porque o tempo já está passando, mas nós sabemos que do ponto de vista do SUAS existem dois dispositivos de implementação no país hoje, né? Os CRAS, os Centros de Referência e Assistência Social, que seria hoje a porta de entrada, então, para as políticas sociais do Ministério, né? Todos os municípios, então, agora estão instalando, né, os seus CRAS, e os CREAS, que vão ser mais relacionados à atenção de média e alta complexidade, que aí dizem respeito a casos, por exemplo, de violência contra a mulher, de abandono de crianças, em casos mais específicos em que a assistência ela requer um acompanhamento mais intensivo, né? Então, o CREAS vai gerir, por exemplo, os abrigos para as crianças, as políticas, por exemplo, das mulheres vítimas de violência e tudo mais. Essas questões mais específicas da política de assistência são os CREAS que vão atuar. Então, há uma descrição aqui, assim como lá no livro didático, sobre o papel de cada uma dessas instituições. Assim como a Secretaria Nacional de Segurança Alimentar. Eu gostaria, se tivesse mais tempo, na questão da segurança alimentar, da gente tratar da pauta da própria produção de alimentos no Brasil hoje, né? Que, na verdade, um dos grandes problemas que nós temos hoje está relacionado, por exemplo, ao grau, ou à quantidade de agrotóxicos que nós temos ou utilizamos na agricultura brasileira, e que esse é um fator de segurança alimentar bastante importante de ser pensado, né? Na medida em que hoje nós somos o maior consumidor de agrotóxicos do mundo. O que implica em que há uma questão de alta complexidade relacionada à qualidade da alimentação brasileira, que não vai dar tempo de discutir aqui agora, mas que vocês podem buscar informações sobre isso também, discutir se for de interesse, né? Aí, só para fechar, então, a discussão que eu quero mais focar nessa questão das políticas de assistência também está relacionada a essa questão dos dispositivos que estão colocados aí, tanto os CRAS quanto os CREAS. Eu trago alguns gráficos da evolução quantitativa dessas instituições ao longo dos anos. A gente percebe que de 2007 para 2015 praticamente dobrou a quantidade de CRAS, segundo o censo SUAS, que é esse censo que foi feito pelo Ministério, que vocês também podem acessar a partir de um link que tem no final aí nas referências dessa aula. Embora a quantidade de CRAS tenha aumentado, é interessante que os dados apontam que também está tendo uma diminuição aí nos últimos anos da quantidade de trabalhadores na assistência. Mais uma pergunta? Sim. Tem uma aluna de São José que está querendo falar e não sei se... São José. São José está ouvindo? Não vejo movimentação em São José. Tinha alguém querendo falar em São José? A aluna de São José quer falar, professor, não está ouvindo. Não, eu não estou ouvindo. Não estou ouvindo mesmo. O microfone está ativo aí? Não, não está funcionando. Vocês conseguem verificar? O chat, eu não sei quem é dele. O microfone dele aqui. Tá, eu vou verificar se alguém consegue ativar. Eu não estou ouvindo, tá, São José? Se tem alguém que queria falar, eu não estou ouvindo o retorno, tá? Deem uma olhada nisso, ou se não, envie agora a pergunta pelo chat para que eu possa ter acesso aqui. Aí eu consigo responder. Não aguento, não quero mais gente. Isso? São José está falando agora? Não estou ouvindo. Só escuta, professor? Agora Nada. sim. É São José que está falando? Agora sim? Isso. Sim. É a Ana Paula. Oi, Você Ana está Paula. escutando? Agora eu estou escutando. Pode falar, sim. Ana Paula. Professor, o Tudo senhor bem. colocou anteriormente que a Constituição ela consolidou essa questão
da nossa política pública da assistência, né? Embora a gente tenha uma Constituição cidadã, ainda, né, no nosso século, na atualidade, quem trabalha com assistência social sabe que muito ainda é transferido para o terceiro setor e para as organizações civis, né? A questão do atendimento da prestação de serviço social, né? De assistência. Sim. Quando o senhor falou, por exemplo, isso mesmo com a promulgação do SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social, que tem essa previsão legal de ter programas de proteção, de prevenção das políticas públicas, ainda eu tiro pela realidade de Florianópolis, que é o que eu mais conheço, grande parte da política pública de proteção, que seja projetos de contraturno de crianças, projetos sociais de esporte, educação, socioeducativo, projetos, até a questão da alta complexidade, que é o trabalho da questão da casa de acolhimento, e a esmagadora maioria dos atendimentos ainda é feito pelo terceiro setor, com um valor irrisório, repassado pelo governo, né? O governo, quando fala, é o município e o Estado, para que essas instituições possam prestar esse atendimento com qualidade, fazendo que a imensa maioria dessas instituições sobrevivam de doações. Sim. Então, ainda acredito que muito pouco, mesmo com toda a legislação prevista, muito pouco se avançou na questão da profissionalização do atendimento do serviço social. Eu queria saber, John, qual é o seu olhar sobre isso? Sim, não, tem toda a razão. Essa questão da terceirização desses serviços é algo que qualquer um que trabalha nos municípios percebe, não é só uma realidade de Florianópolis, né? Inclusive porque alguns serviços de média complexidade que o próprio Estado é responsável, não necessariamente os municípios, né? E o Estado tem essa tendência a terceirizar muita coisa aqui em Santa Catarina. Isso é uma realidade e com salários baixíssimos, enfim, é uma condição bastante precária. Então, isso é um fato, e esse fato está relacionado a essa questão de que nós não temos um orçamento muito específico, definido para o serviço de assistência até hoje. O orçamento é muito menor ou aquém daquilo que seria necessário, e há várias questões relacionadas à própria gestão, realmente. Nesse censo SUAS, por exemplo, a maior questão, quando se perguntou, né, se fez essa pergunta para todos os serviços de assistência do país, qual que era a maior dificuldade? A maior dificuldade sempre foi a dificuldade de gestão e de contato efetivo com os setores do Estado responsáveis, né? Até quero ver se eu encontro aqui, só para falar sobre isso. Quer dizer, antes disso, vejam só, no censo SUAS, só para ter uma ideia dessa realidade específica que nós estamos vivendo hoje, né? Há vários dados aqui, vou pegar só os mais relevantes porque o tempo está curto, né? Vejam, a quantidade de estados que executam diretamente, ou seja, que não terceirizam, né, algum serviço de média complexidade no Brasil, né? Então, serviço de proteção social a adolescentes, 8 estados. Serviço de proteção e atendimento especializado à família, 8 estados. Serviço de proteção especial para pessoas com deficiência, 7 estados. Quer dizer, vejam, nem 1/3 dos estados brasileiros executam diretamente o seu serviço de assistência. Então, isso dá uma ideia do quão longe, de fato, essa política está de alcançar um grau de desenvolvimento mais efetivo, né? São pouquíssimos os estados que executam diretamente os serviços ainda hoje, apesar de toda uma legislação que consolidaria isso como política de Estado. Então, essa observação que a Ana Paula está fazendo, ela é bem concreta. E esses dados, observem lá depois, esses dados do Censo SUAS, há outras informações também que eu não coloquei aqui, que eu só selecionei, vocês podem buscar diretamente lá. Eles dão uma ideia dessas condições. Por exemplo, na alta complexidade, abrigos, 11 estados têm, né, para pessoas com deficiência, 11 estados têm abrigos para idosos e 11 estados para crianças e adolescentes. Para mulheres vítimas de violência, apenas 8 estados dispõem desses serviços, né? Para pessoas em situação de rua, 4 estados, ou seja, quase nenhum, né? Para família acolhedora e a república para jovens, enfim, esses serviços mais raros ainda, né? 1 estado apenas executa. Quer dizer, existem políticas já fundamentadas, que existem referenciais para sua implementação, mas que a maioria dos estados ainda não implementou. Essa é a realidade. Fechando, então, porque eu preciso ainda falar mais 2 fóruns para vocês, existe esse relatório, o Caderno de Estudos de Desenvolvimento Social em Debate, que eu selecionei, está aqui as referências, vocês podem olhar.
Esse é um estudo amplo publicado pelo próprio Ministério que trata, né, do quadro atual da assistência social brasileira. Então, esse caderno de estudos fica também como referência para quem quiser discutir essas questões. Aí, o restante, acho que dos tópicos aqui, eu vou deixar para quem estiver interessado no tema fazer a leitura, tá? Eu vou passar para os outros dois. Alguém tentou falar, talvez? Não? Não. Alguém abriu o áudio. Se alguém começar a falar, eu paro aqui, tá? Que eu vou falando mesmo. O negócio é meio rápido. Certo. Essas são as questões relacionadas à assistência social. Quem quiser discutir isso, leia essa aula e faça sua contribuição no fórum específico lá da assistência social na sua avaliação. Além disso, e agora é tudo muito rápido, né? Porque o tempo é curto. Os outros tópicos que são os, né? A gente sabe que em toda pesquisa, né, qual é a preocupação do brasileiro, as 3 principais preocupações, normalmente aparecem como educação, saúde e segurança. Né? Segurança não está presente aqui nesses tópicos, mas educação e saúde estão aqui colocados. Né? A aula 3, eu estou vindo, né, de trás para frente ali na minha publicação no ambiente de aprendizagem, trata da questão da educação. Esse é um tópico que eu gosto muito de discutir, mas que hoje também não teremos muito tempo. Então, quem trabalha mais na área da educação, quem estiver interessado nesse tópico, vai fazer a leitura dessa aula específica aqui para fazer as suas contribuições também. Eu vou dar uma breve olhada aqui no que nós temos de mais relevante. Eu vou indicar, né, quem é interessado aí na área da educação e para entender um pouquinho teoricamente como pensar o papel do Estado em relação à educação, eu recomendo a leitura desse texto, que chama-se A Crise na Educação, é o texto de uma filósofa alemã do século XX, a Hannah Arendt, né, bastante conhecida aí em vários meios, né, na educação, na filosofia e em outras áreas também. Ela escreve esse texto tratando do processo de educação nos Estados Unidos, mas ele serve como referência para a gente pensar a educação em qualquer país que passou por um processo de colonização, né? Porque ela vai colocar, primeiro, né, que a essência da educação é a natalidade, o fato de que a educação existe porque, né, todo dia temos novas pessoas nascendo no mundo que já está pronto, elas precisam entender, então, como mover-se nesse mundo, e esse é o papel fundamental da educação, né, entender o fato da natalidade, e vai colocar que o maior problema da educação nos países coloniais está justamente relacionado a essa tentativa de homogeneização de um sistema educacional para criar a ideia de um povo único, de nação, né? Então, notadamente, as políticas de educação, elas sempre visaram, desde lá do Império, né, quando ocorreu a construção das primeiras grandes escolas já, né, com a vinda da corte portuguesa para o Brasil lá no século XIX, até as escolas da Primeira República. Se a gente for olhar historicamente, toda a justificativa, né, para a implementação das políticas de educação passa pela construção da ideia de nação e de povo, né? Mas é claro, assim como a maioria dos países colonizados, a diversidade de povos que compõem o Brasil é muito densa, muito complexa. Nós temos todos esses milhares de povos originários que já estavam aqui, nós temos o conjunto de povos africanos que foram escravizados e trazidos para cá, nós temos um conjunto, né, de europeus que migraram para cá em épocas diferentes, para regiões diferentes, quer dizer, nós temos a formação de uma população muito complexa. E aí a construção de um padrão educacional para uma população assim sempre foi um desafio. Inclusive hoje se colocou mais uma vez, está colocado aí com esse lançamento da Base Nacional Comum Curricular, uma nova tentativa de criar uma certa homogeneização no ensino, que não necessariamente é negativa se ela consegue ainda manter as autonomias regionais e tudo mais, que é o que está previsto, né? Muitos países têm essa padronização de forma também a buscar uma maior facilidade de integração, inclusive desses estudantes depois nos processos de seleção para o ensino superior e para o próprio mercado de trabalho. Mas é um grande desafio, né, você construir um padrão educacional nacional que atenda às singularidades regionais. Isso é muito difícil, mas é o que se está em tentativa aí desde o século XIX, né? Aí eu trago algumas questões mais filosóficas que eu vou passar nesse momento, não vou tratar disso agora. Embora, é claro, né, algumas coisas são esses problemas, né, relacionados aos países da América do Sul, né, a desigualdade de acesso e permanência, a gestão verticalizada. Vejam, as políticas públicas surgem, a própria Primeira República, né, lá
final do 19 início do 20, surge sempre com essa ideia de que a população brasileira era incapaz de autonomia, né? Se vocês forem estudar lá a história, a gente vai perceber que os primeiros gestores, ou aqueles que implementaram as políticas de educação no Brasil, a maior parte estudou na Europa, né? Muitos, né, estudaram na Europa, voltaram para o Brasil, criaram as políticas com a ideia de que era necessário criar verticalmente as políticas de educação para dar capacidade de autonomia para o povo, né? Inclusive foi a justificativa de muitos dos inúmeros golpes, né, que já afetaram o Estado brasileiro. Muitas vezes a justificativa era de que a população era incapaz de se autogerir em função da sua incapacidade educacional. Isso foi colocado como justificativa muitas vezes, inclusive foi uma das justificativas colocadas para a ditadura de 64, né? Não, o país ainda não está pronto para a democracia. Quer dizer, a nossa educação sempre veio de cima para baixo, né? Esse é um problema que está colocado aí até hoje e que ocorre também em função da própria desigualdade social. Quer dizer, há um conjunto de questões históricas que hoje estão presentes quando a gente pensa em educação, né? Vocês vão ter ali também algumas competências, fontes de recursos, fundos que sustentam a educação. E aí também, eu deixo uma referência para quem está interessado na educação, muito interessante, bastante recente, que é esse relatório do primeiro ciclo de monitoramento das metas do Plano Nacional de Educação. Também está disponível ali no próprio site do INEP, nesse caso, né, o Instituto de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, que é um instituto de pesquisa vinculado, então, ao Ministério da Educação. Esse texto é muito interessante, porque ele vai trazer uma análise de todas as metas do Plano Nacional de Educação. Ou seja, a gente coloca, você vai ter ali, eu selecionei, inclusive, para facilitar, né, porque esse texto é enorme, então eu recomendo que vocês comecem por esse resumo que eu estou colocando aqui. Quem se interessar pode buscar lá também a fonte original, mas ele vai colocar as metas do Plano Nacional de Educação e os dados de como que se evoluiu de 2004 até 2014. Então a gente vai observar, por exemplo, que as metas de universalização do ensino em todos os níveis, elas têm avançado ao longo dos anos, né? Então aumentou a quantidade de pessoas frequentando o ensino básico, o ensino médio e mesmo a graduação, embora o ensino superior ainda seja o grande problema. Mas nós temos, se a gente observar os gráficos, um aumento contínuo, né, da inclusão educacional no Brasil, né, o que parece um dado bastante interessante, né. Houve alguns avanços nos últimos anos, embora há ainda muitos problemas. Então, eu não vou observar todos esses dados agora porque o nosso tempo é muito curto, mas eu vou olhar alguns mais interessantes. Por exemplo, o grande gargalo no campo da educação no Brasil está relacionado justamente ao ensino superior, né? É isso que estamos fazendo aqui hoje também. Essa própria estratégia de especialização via ensino à distância do Instituto Federal está relacionado a essa tentativa de aumentar, inclusive, o campo de formação disponível no campo superior no país, porque há um grande gargalo. E vejam, a meta 12, por exemplo, do Plano Nacional de Educação, seria elevar a taxa de matrícula na educação superior para 50% e a taxa líquida para 33% da população de 18 a 24 anos. Essa seria a meta, né? Assegurada a qualidade de oferta e expansão para pelo menos 40% das novas matrículas no segmento público. Então vejam só, essa é a meta. Quando a gente vai observar como evoluiu o ensino superior nesses últimos 10 anos, a gente vai perceber que houve um aumento enorme das matrículas. No entanto, dos 40% que era a busca do Estado de aumento, né, ou de proporção das suas matrículas no ensino público, a gente está em 7,5%. Ou seja, a gente está muito longe, né, da expansão de vagas no ensino superior, embora toda a expansão que teve de universidades federais e institutos federais nos últimos anos ainda, ou próprias mudanças na legislação educacional que permitiram a explosão, né, dessas novas faculdades privadas, a gente vai perceber que ocorreu um aumento bastante grande, né, da formação de nível superior, mas essa oferta está hoje eminentemente no setor privado, né, responde a 32% da taxa de matrículas, enquanto o Estado responde por 7,5%. E percebo, dentro desses 32,5%, é claro que aí também é muito daquilo que o próprio Estado permitiu a partir dos seus fundos de financiamento, como o FIES, por exemplo. Então, o setor educacional privado do nível superior, por exemplo, é um caso bastante interessante de ser pensado, né, para a gente entender as mudanças na educação nos últimos anos, principalmente essa expansão larga, né, da oferta de ensino superior
no campo privado, que coloca em risco a própria qualidade também do ensino, na medida em que vão existir excelentes faculdades, mas é claro que também há muita gente que busca isso apenas como negócio, e não como fonte de formação, né? Então é uma preocupação com essa qualidade, né, do acesso ao ensino superior, né? Esse é um ponto bastante chave que nós temos aqui. Outra questão, as diferenças étnicas ainda, né? Na meta 12, se a gente for buscar a taxa de escolarização, de graduação por raça ou cor no Brasil, a gente vai ver que nós temos 30% de brancos frequentando a graduação, né, jovens brancos de 18 a 24 anos, e 14% de jovens negros, né, homens e mulheres negras. Quer dizer, nem metade, né, uma proporção bastante grande. Vejam, 54% da população brasileira é negra. No entanto, a participação no ensino superior ainda é muito menor do que a população branca, que é minoria, embora com uma diferença pequena, mas minoria. Então há um problema aqui que evoca muitas outras questões que a gente não vai aprofundar agora. Outra questão relacionada à renda, né? Os 20% mais pobres do país correspondem a 4% das matrículas no ensino superior no Brasil, enquanto que os 20% mais ricos, 53%. Quer dizer, também há uma diferença de renda bastante extrema no acesso ao ensino. Isso são algumas coisas que é possível inferir observando essa análise, né, das metas do Plano Nacional de Educação. Há outras coisas, vocês podem abrir isso aqui depois e dar uma olhada, né? Os investimentos em educação, a meta é para chegar a 10% do PIB em 2024, né? Nós não saímos dos 6% ainda e temos um processo agora de congelamento dos gastos, quer dizer, essa meta não vai ser alcançada, então a gente vai ter uma dificuldade aí de amplitude nos próximos anos. Outras questões importantes. O financiamento da educação brasileira hoje, ele já está grande parte dele empenhado para o pagamento para a manutenção das universidades e principalmente no corpo de trabalhadores e docentes das instituições. Se a gente observa esse gráfico da meta 20, por exemplo, do PNE, a gente vai perceber que a maior parte do gasto que o Estado hoje tem com a educação vai unicamente para o pagamento das suas despesas trabalhistas. Quer dizer, nós temos pouquíssimo investimento, nós temos gasto com a manutenção daquilo que nós já temos, mas há pouco investimento. A maior parte dos recursos ainda está sendo alocada unicamente para a manutenção do quadro de pessoal, né? São questões interessantes. Aí há outras coisas mais que vocês vão perceber que essa análise do PNE traz, por exemplo, uma estagnação da qualidade de ensino, né, principalmente no ensino fundamental, né, nos anos finais e médio. O IDEB, que é esse índice de avaliação do ensino básico, ele tem evoluído nos anos iniciais, né, do ensino básico, mas nos anos finais e no ensino médio, as metas estão bastante longe de serem alcançadas, está tendo alguns retrocessos. Tem alguns dados muito interessantes, por exemplo, a quantidade de unidades da federação, né, de estados que atingiram a meta do IDEB de 2007 e 2013 foi caindo, né? Enquanto em 2007, 25 estados atingiram a meta do IDEB de ensino fundamental, em 2013, 8 estados apenas atingiram. Quer dizer, a gente está evoluindo nesses índices de avaliação ao invés de crescer em muitos estados. Embora essa não seja uma realidade específica de Santa Catarina, né? Santa Catarina, interessantemente, os seus dados do IDEB têm avançado bem, né? Não sei se em todas as instâncias. No site lá do INEP, vocês conseguem consultar, inclusive, os dados de cada região, de cada município, comparar com outros. Esses dados, eles estão amplamente disponíveis, tá? Tem as referências aqui, vocês conseguem localizar, e com isso aqui a gente consegue ter uma ideia, um balanço geral da questão educacional no Brasil, de uma forma não apenas, né, a partir de opiniões qualitativas, mas também com dados que justificam aquilo que estamos dizendo. Por isso é interessante observar esses gráficos. Eu trouxe muita coisa aqui, não vai dar tempo de discutir, mas aí quem estiver interessado aí nesse campo da educação, dê uma olhada nisso e contribua lá com o fórum, né? Muito interessante, né? Algumas conclusões, estão lá nas últimas páginas desse campo sobre educação. Algumas conclusões são muito claras, né? Primeiro, a gente está tendo hoje uma estagnação, mais uma vez, no aprendizado de habilidades de português e matemática no ensino fundamental, o que é um problema. Uma contínua dificuldade de estados e municípios em atender as metas do IDEB e, ainda assim, a desigualdade de acesso à informação, né, quando a gente coloca os dados de acesso ao ensino básico e superior, né, e assim como de raça e cor. Quer dizer, as desigualdades
no campo de acesso à educação, assim como a hipossuficiência dos recursos, ou seja, a nossa incapacidade de atingir o orçamento necessário para o campo educacional, ficam muito evidentes quando a gente analisa esses dados, tá? Então, aí eu deixo algumas perguntas. Quem tiver interessado, então, em fazer a sua avaliação a partir das questões da educação, observe esses dados. Eu trouxe muita coisa aqui para se pensar esse campo, então todos vocês deem uma olhada com calma nessa aula que eu preparei aqui também para vocês sobre educação. Isso aqui certamente daria muito tempo de discussão ainda se nós fôssemos nos concentrar gráfico a gráfico dessa análise. Por último, então, só para fechar as opções de fórum que vocês têm, não tem mais nenhuma pergunta? Não, só depois da prova, quer saber quantas questões vai ter na prova. Quantas questões vai ter na prova? 50. Não, são 10 questões. As provas são todas 10 questões de múltipla escolha, tá? Todas as questões eu elaborei, tá? A partir, fundamentalmente, do conteúdo do livro didático, além de algumas coisas relacionadas a essas políticas específicas que eu estou tratando aqui agora, tá? Mas são todas questões de múltipla escolha. 10 questões. Todas as provas vão ter esse número de questões. Então, claro, elas são um pouquinho densas em termos de quantidade de texto, tá? Porque, como eu falei, uma certa revisão de leitura. Mas são unicamente 10 questões objetivas. Acredito que todos têm condições de uma hora aí responder isso com bastante tranquilidade. A última pauta que eu coloquei como opção, objetivamente, então, essa que é a segunda maior, ou a primeira, depende da pesquisa, preocupação dos brasileiros, que é a política de saúde no Brasil. As políticas públicas de saúde são as que têm um avanço recente mais interessante, né? O SUS, ele já é resultado de um movimento gestado já naquele processo de redemocratização dos anos 80, quer dizer, houve um movimento muito forte dos profissionais que já atuavam nesse campo da saúde, que permitiu com que já desde a Constituição de 88 o SUS avançasse de uma forma mais importante que outras políticas como a de assistência, por exemplo. A gente pode dizer, o SUS está muito longe de atingir a sua meta de universalização do acesso. Está longe, né? A gente sabe que o SUS tem muitas dificuldades. Mas ainda assim é uma das políticas que está mais bem consolidada no país, paradoxalmente. Se a gente comparar, por exemplo, com a assistência, a diferença ainda é bastante grande, né? E também, né, esse modelo de saúde que nós temos hoje, principalmente esse foco na atenção primária, na prevenção, né, na busca da prevenção, ele é um modelo da redemocratização, né? Anteriormente, a gente tinha ainda o velho modelo curativo, com ênfase hospitalocêntrica, e a gente sabe, né, mas dos hospitais ainda da iniciativa privada, né, o campo filantrópico principalmente relacionado aí aos hospitais de caráter religioso, né, que foram muito importantes, né, para a consolidação de alguma assistência no campo da saúde no país, no século XX, antes aí da redemocratização, né. Hoje a política de saúde do SUS ela é colocada como universal, ou seja, todos têm acesso, inclusive estrangeiros, o que é um dado bem interessante, né. Se você vai para um outro país, normalmente o sistema público ele não abrange estrangeiros, né? Você não tem acesso ao sistema público de saúde. O SUS ele é tão amplo que ele abriga, inclusive, aqueles que estão temporariamente no país. É um modelo bastante avançado do ponto de vista formal, né? Que na sua implementação ele tem um conjunto de problemas, né? E é esses problemas que a gente vai discutir, né? Então, só alguns dados históricos aqui, né? O Estado, então, até a Constituição de 88, ele atuava mais no campo da saúde pública, né, principalmente na questão epidemiológica, na questão das vacinas. A gente tem até esse acontecimento que ele é bastante icônico para se pensar a história da saúde pública no Brasil, que é a revolta da vacina, né, que acontece em 1904, e que a população se revoltou, né, contra a tomada de vacinas, quando as vacinas foram implementadas. Agora eu nem lembro exatamente qual foi a doença, mas vocês procurem ali. Se não estou enganado, é o sarampo. Ainda a população não conhecia a vacina, ela achou que o Estado estava querendo assassiná-las, né? Era uma coisa... A população não sabia o que significava uma política de saúde, ela se revoltou, né? Nas primeiras campanhas de vacinação, muitas pessoas fugiram das vacinas porque achavam que isso poderia ser algum tipo de política, talvez, de aniquilamento, né? Não se sabe. Mas a revolta da vacina é um dado icônico para se pensar como era essa saúde pública no Brasil do início do século XX. Quem quiser pesquisar um pouquinho sobre, vai atrás, né? Falo aqui um pouquinho também do movimento sanitarista, está presente lá no livro didático de vocês. Os princípios do SUS, dei uma lida nisso, acredito que a maioria conhece, né, esses princípios.
A questão da universalidade, da equidade e da integralidade são princípios bem amplos, que basicamente querem dizer que qualquer pessoa tem que ter acesso ao sistema e de acordo com as suas necessidades e questões específicas, né? Tanto biológicas, psicológicas quanto sociais. Então é um sistema amplo que tem o Programa de Saúde da Família como base, mas um conjunto de estratégias de alta complexidade que abrange, né, que estão colocadas lá. É claro, no cotidiano do sistema de saúde a gente pensa, é muito comum a gente ouvir, por exemplo, que essa questão do modelo preventivo, ou seja, de atuar antes que a doença ocorra, ele é uma realidade unicamente teórica, né, que na prática as equipes de saúde da família acabam muitas vezes só apagando fogo, né, é muito difícil fazer trabalho preventivo em função da própria precariedade das estruturas de saúde, né. Esse é um dado que a gente encontra no cotidiano e que é uma complicação bastante séria, né. As equipes mesmo de saúde têm muita dificuldade de manter os seus quadros de pessoal. Existem questões relacionadas ao próprio pagamento de salários, por exemplo. Quem sabe, né, quem conhece a realidade, por exemplo, dos agentes comunitários de saúde, né, que são contratados para 40 horas para atender às necessidades de uma população específica, mas que recebem normalmente uma renda extremamente baixa, o que acaba gerando uma rotatividade muito alta e a falta constante, né, desses agentes nas equipes, e quando falta gente, obviamente que o trabalho planejado acaba ficando em segundo plano, porque com menos gente e alta demanda é necessário estar todo dia atuando para dar conta das necessidades, e com isso o planejamento acaba ficando bastante prejudicado. Essa é uma das questões hoje mais complicadas aí relacionadas ao SUS, né. Os próprios médicos, né, muitos assumem, ficam poucos meses, encontram uma possibilidade melhor, vão para outra cidade e tudo mais. Os médicos têm dificuldade também de alicerçar uma relação mais ampla com as comunidades. E isso também gera problemas de efetividade do sistema. Essas dificuldades que eu estou colocando aqui para vocês, né? Aí eu trago dados também, né? Quem quiser discutir a questão da saúde, dá uma olhadinha nos dados que eu pesquisei aqui e coloquei para vocês. A gente vai perceber que houve até 2014 uma expansão, né, da quantidade de equipes de saúde da família, né, dos ESFs, que foi inclusive aumentada ainda mais com essa instauração do programa Mais Médicos, né. Então, somando ambos, a gente teve um aumento nos últimos anos da quantidade de equipes, embora ainda insuficiente, porque a cobertura da população, né, relacionada aos programas de saúde da família ainda estaria em 2014 em 62% da população, né. Agora, é claro, por que 62%? Aí vem outra questão do SUS, que é a sua universalidade, que ela é uma universalidade relativa, né? Porque as pessoas que têm uma condição de renda um pouco melhor, elas acabam não aderindo ao SUS e financiando os sistemas privados de saúde. Então, hoje no Brasil, nós temos quase que um sistema dual, né? A população mais pobre, ela vai utilizar o SUS, né, como recurso de assistência em saúde, e a população mais rica vai pagar pelos planos privados. Qual é a questão? Do ponto de vista político, quanto menor for a defesa do SUS, é claro que menor vai ser a capacidade que os seus defensores terão de fortalecê-lo, né? Então, esse sistema que é dual, que é fragmentado, né? Vocês vejam, uma equipe de saúde da família, por exemplo, ela faz visitas, né, nas suas casas, nas casas das pessoas para acompanhar as condições de saúde das famílias e tudo mais. A gente sabe que isso acontece, mas acontece nas periferias, até porque em muitos bairros, em muitos espaços da cidade, possivelmente que os habitantes nem recebem esses agentes ou nem deixariam entrar, enfim. Essa ideia, há críticas à própria Secretaria de Saúde da Família no sentido de que ela seria até um pouco invasiva, muitas vezes, o que é questionável, né? Mas o que a gente sabe é que na periferia a gente vai ter uma ação mais forte do SUS, enquanto nos centros mais de classe média isso é um pouco mais restrito, né? Então são contradições do sistema que tem que ser pensadas, né? Trago também dados sobre a evolução dos gastos com medicamentos, que é bastante interessante. A gente vai perceber que ela é uma curva de contínuo crescimento. Quer dizer, uma das dificuldades hoje do SUS também é essa contínua necessidade de investimento em medicação, o que mostra que realmente o modelo preventivo está com problemas, né? Porque se o gasto com medicamentos tem aumentado tanto, isso quer dizer que a prevenção não está ocorrendo. E aí, como está acabando o nosso tempo, eu vou passando rápido. Eu trago ali também gráficos da evolução dos gastos com saúde no Brasil. Falo um pouco dessa emenda constitucional número 86, que regulou aí as receitas relacionadas à saúde, também dificultou um pouquinho o planejamento desses gastos. Vocês podem ler isso aqui, dar uma olhadinha.
dados sobre execução orçamentária da saúde, enfim. E aí, a partir desses dados, vocês também podem contribuir aí no fórum sobre essa pauta. Então, só para deixar claro, temos essas 4 aulas disponíveis. Para a prova, é bom que vocês olhem as 4 aulas, tá? Faço uma leitura, até porque eu tive bastante trabalho para sintetizar esses dados. Não são dados que estavam presentes no livro didático, eu fui realmente buscá-los para vocês, para que vocês tivessem condições de atualizar as informações do livro didático, na medida em que ele é de 2010, se eu não estou enganado, então era necessário trazer dados mais recentes. Então eu fiz toda essa coleta de dados que são disponíveis nessas 4 aulas. A partir dessas informações, vocês vão escolher uma delas para aprofundar, mas leiam todas, porque eu posso perguntar alguma coisa dessas problemáticas também na prova, tá? Agora, para o fórum, que fique claro, vocês escolhem um desses 4 tópicos, vão ler com mais calma, e aí, a partir da leitura disso, vocês vão contribuir lá no fórum específico relacionado à temática, e com isso vocês concluem daí a participação virtual neste módulo, tá? É isso. Em relação à prova da semana que vem, fiquem tranquilos, basta, né, mais uma vez, observe os slides, leiam esses slides da primeira, da segunda e desta aula, e também a unidade 1. Veja, não precisa nem ser o livro inteiro, mas a unidade 1, que foi a mesma que eu estou cobrando para o fichamento online, que vocês tiveram que responder. Feito isso, vocês têm tranquilidade para responder a prova e atingir a pontuação necessária para passar, tá certo? Alguém tem alguma pergunta? Já chegou no nosso horário? Não? É isso. Já passou do nosso hora, eu não tive nem tempo de me despedir exatamente, então, né? Mas, de qualquer forma, agradeço a escuta de vocês. Foi uma experiência inicial aqui para mim, né? De ensino à distância. Espero que tenha sido minimamente proveitoso, é claro. Diga, alguém? São José, tá? São José, pode falar. Tudo bom, professor? Boa noite. Tudo bem. Pode falar rapidinho que a gente A minha pergunta é, tem solução para esses problemas brasileiros? Olha, aí depende... Essa pergunta depende muito do estado de humor que o cidadão encontra-se no momento em que ela é feita, tá? Eu posso dizer que não, Como? que sim, talvez, é muito complicado. É muito difícil. Eu acho que estamos em um momento de crise. Pode falar. A solução passa por que caminho? Tem algum caminho? Algum método da gente tentar solucionar? Pessoalmente, primeiro, reforma completa do sistema, né, eleitoral e político. Eu acredito que a reforma política seria o primeiro ponto importante, né? A gente precisaria mudar toda a nossa forma de legislação relacionada à questão da representação política para tentar eliminar tanto a questão dos lobbies privados muito intensos, né, que hoje estão presentes no campo político, assim como para eliminar ou tentar dar conta de diminuir um pouco o clientelismo, o patrimonialismo, as relações muito complicadas entre o setor público e o setor privado que hoje gesta a política brasileira. Eu diria que, se eu fosse definir a primeira necessidade para a resolução dos problemas, seria a reforma política, né? Esse do meu ponto de vista, né? Quer falar mais alguma coisa? Então. Não, é isso. Obrigada, tá? Tá bom. Eu que agradeço a todos vocês aí, tá? E, sei lá, talvez a gente se encontre aí pela vida, né? Tá? Sucesso para todos vocês aí. Espero que alguma coisa do que eu falei aqui nesses 3 dias possa ter ajudado vocês minimamente. Eu sei que sempre um pouquinho mais a gente aprende. A gente, às vezes, ouve muita repetição, mas sempre também alguma coisa de nova, né? E é isso. Aí, sucesso a todos vocês. Espero que concluam com êxito esse curso, né? E atuem também de forma a melhorar aí ou a tentar diminuir a intensidade desses problemas, né, do estado contemporâneo que tratamos aqui. É isso. Um abraço aí para todos e fechamos então a aula.